Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do nosso Papo Artístico Literário. Temos hoje a visita do professor Evaldo, ele que veio tantas vezes aqui. Tudo bem, Evaldo? Tudo bem, professor Robson? E hoje mais um encontro, não é isso? Hoje mais um encontro nosso aqui, hoje para falar sobre Frei Caneca, né? Professor, antes de mais nada, o senhor ensina na rede estadual, não é isso? Ensino, sou professor do EREM João Pessoa Guerra, lá em Igaraçu. Quero aproveitar e dar um alô, olá ali para os meus alunos. Também ensino na Escola Zumira de Paula, lá em Jardim Paulista Baixo. E um olá também para vocês. Estamos juntos aí. Professor, eu gostaria que agora o senhor, César, na tela, lesse para nós aqui o tema bem específico. Vamos lá, como é na tela? Frei Caneca, mártir da Confederação. Professor, vamos conhecer um pouco sobre quem é esse Frei Caneca, por que Marte e por que da Confederação. Lembrando sempre que nesta série, aliás, neste componente do Papo Artístico, Literário e também científico, professor, certo? Nós falamos sobre personalidades pernambucanas, bens materiais e imateriais, debatemos sobre essa pertença em ser pernambucano. E já, professor, como o senhor falou, essa questão de que do Frei Caneca, eu dedico essa aula a todos os nossos estudantes que pretendem ser historiadores, entrar na questão do direito, né? Deve haver esse viés do direito, a história, as ciências sociais. Então, a aula de hoje, o nosso bate-papo, é dado em especial para todos vocês que pretendem entrar nessa área, tanto de história, ciências sociais, filosofia, como o mundo jurídico. Então, vamos lá, professor, vamos conhecer Frei Caneca. Vamos lá aqui. Professor, é contigo? Primeiramente, Frei Caneca, né? O nome dele é Joaquim do Amor Divino Rabelo, que é o nome de nascença dele. Ele é natural aqui do Recife, em Pernambuco, e ele nasceu no dia 20 de agosto de 1779. Ele foi filho de um casal, né? Que o pai dele era português e trabalhava fabricando barris, e a mãe dele se chamava Francisca. E é dessa família de brasileiro com português que ele nasceu. E outra, ele era de família pobre. E essa foto aqui, ela é bem icônica, né? Vamos conhecer um pouco mais. Nós vamos entender o porquê dessa foto que está aí. Ele não está amarrado ali porque ele quer, não, não é Não, isso? não está amarrado aí porque ele quer, justamente porque ele foi um mártir. É importante lembrar que Marte, pelo que o próprio nome já lembra, é aquele que morre por uma causa. Não é isso que nós veremos, não é isso, professor? Exatamente. Ele é conhecido como Frei Caneca porque o pai dele fabricava barris e também canecas, e ele vendia as canecas no centro do Recife. Ele nasceu ali no centro do Recife, ali no Marco Zero, por ali, e ele foi um religioso e um revolucionário para a sua época, no seu contexto. E ele participou e apoiou a Revolução Pernambucana de 1817 e a Confederação do Equador em 1824, que foram movimentos pela independência do Brasil. Interessante a gente ressaltar, como há na tela, né? Nós observarmos a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, certo? Olha aí, Pernambuco aí, a força do pernambucano. Não é à toa que nós somos chamados Leões do Norte, ou Leão do Norte. Professor, também eu gostaria já de salientar que esse ponto aqui, nós estamos estudando, é claro, um ponto de um assunto bem específico pernambucano. Mas não quer dizer que essa aqui nós só vamos ver a questão de Pernambuco com Recife, certo? Vamos corrigir Recife. Mas sim, podemos estudar também outras cidades, não é isso? É verdade, é verdade. Então vamos lá aqui. Frei Caneca, não é isso? Um pouco Exatamente. mais da biografia, né, É professor? verdade. Ele já entrou no convento dos Carmelitas em 1795. Veja que aí ainda é o século XVIII, né? E ele tinha 20 anos quando ele se tornou frei, em 1799. E daí então ele passou, depois que ele entrou no convento, ele se torna professor de retórica, de filosofia, de poesia, de geometria, se torna também jornalista, e depois ele inclusive vai criar um jornal que vai circular aqui Nós veremos, no né? Recife, como nós veremos daqui a pouco. Algo que me chamou a atenção foi o seguinte, eu só gostaria de fazer uma reflexão, ele era religioso, né? Mas tinha uma atuação política, né? Consciente.
Não é isso? Não é, Exatamente, exatamente. isso me lembra que não é porque nós temos uma determinada filosofia de vida ou tradição religiosa que nós não temos a questão da consciência, questão Exatamente, política, não é isso? exatamente. É uma fé madura, é uma fé comprometida com o seu contexto histórico e social. Olha aí, estudantes, o professor acabou de falar, uma fé comprometida, um contexto histórico. Está atrelado ao contexto histórico, né, professor? Exatamente. E ele se tornou um dos destacados intelectuais daqui do nosso estado. Ele aderiu aos ideais libertários e juntou seus liberais na luta pela independência do Brasil e na formação de uma república. Ele defendia a proclamação da república. Interessante que aqui em Pernambuco, não é como o senhor sabe muito bem, a gente muitas vezes tem aquele ditado dizer Pernambuco, meu país. Pernambuco, meu país. Então aqui, esta foto aqui, como nós observamos, certa foto icônica que depois o senhor vai explicar. Eu estou curioso, viu? Certo? Então aqui nós temos esse ponto. Vamos ver aqui, professor. Aí, justamente em 1823, ele criou o jornal Tifes Pernambucano, que durou de 23, de 1823 até 12 de agosto de 1824. Inclusive, ele publica esse jornalzinho no dia de Natal, no dia 25 de dezembro de 1823, quando esse jornal era um jornal revolucionário, por meio do qual ele expressava as suas convicções. Inclusive, um dos lemas desse jornal é: quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. Ele foi um lutador pela liberdade do Brasil, e especificamente do Nordeste, mas ainda de Pernambuco, porque ele desejava, o seu sonho era a liberdade do Brasil em relação a Portugal, que oprimia o nosso país. Eu gostei muito quando o senhor falou a palavra revolucionário, consciente, né? O grito de alerta, o grito de liberdade. Olha aí, estudante, essa questão, o grito, a voz engasgada, né? Aquele que quer gritar, aquele que quer expor. Então, é uma pergunta bem interessante. Eu ainda pergunto, essa imagem tem a ver o quê? Por que que ele está aí amarrado? Eu gostaria, mais adentro, ainda volto nesta tecla. Revolucionário. Será que nós somos revolucionários? Eis a questão, né? A busca dessa A ida. busca, Vamos buscar. né? E aqui nós temos, vamos ver. Aí começam um dos primeiros pontos pelos quais ele chegou até a estar amarrado ali naquela foto. Um dos momentos cruciais de sua vida foi a participação da Revolução Pernambucana de 1817, que foi inclusive o último movimento separatista do período colonial, porque 1817 ainda é período colonial, porque a gente sabe que o período colonial foi de 1500 até 1822. Então aí estamos no período colonial, mas aí em 1817, o rei Dom João VI de Portugal já tinha vindo para o Brasil, né, que ele chegou aqui em 1808. E aí esse movimento, ou essa Revolução Pernambucana de 1817, ela foi, dizemos, o último movimento separatista do período colonial, porque lutou pela separação, né, de Portugal e do Brasil em relação a Portugal. E foi o último porque aconteceram vários outros, alguns no século XVIII, por exemplo, como a Inconfidência Mineira, né, em Minas Gerais, né, a Guerra dos Mascates também, e outros mais. Aqui nós temos a Revolução Pernambucana e temos três motivos por que aconteceu a Revolução Pernambucana. Aconteceu primeiro por causa da crise econômico-social, que aqui no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, o mercado estava muito ruim para a economia açucareira e para a venda do algodão. Então, a crise estava muito grande. O rei Dom João VI tinha aumentado impostos para sustentar os luxos dos portugueses e dele, do rei. E, aliado a tudo isso, tinha o sonho, os ideais republicanos da implantação de uma federação republicana aqui no Brasil. Isso me lembrou mais uma vez que o senhor acabou de falar que ele dizia, né? Quem bebe da minha caneca tem sede de quê? De liberdade. De liberdade. E eu também, professor, chamo a atenção, interrompendo sua fala, a essa representação, né? Mais uma vez, olha aí a bandeira de Pernambuco tremulando, não é isso? Exatamente. A bandeira da Revolução. Da Revolução. Uma das imagens da Revolução Francesa, da Revolução Pernambucana, né? Que eu falei em Revolução Francesa exatamente porque os ideais da Revolução Pernambucana se inspiram nos ideais
da, Liberdade, igualdade e não é, da Revolução fraternidade. Francesa. É Então, isso todo mesmo. aquele sonho. Então, os objetivos da Revolução Francesa são esses que estão aí na tela. A proclamação da República, como eu falei, vejo que a República só virá a ser proclamada em 1889, 9. né? Mas aí já estava aí o cerne, né? A origem de tudo. Outra, o fim dos impostos cobrados por Dom João VI, que estava massacrando o povo nordestino. A liberdade de imprensa e de culto, né? E justamente houve uma perseguição ao jornal Tifes, né? que ele fez, né? E uma liberdade de culto também, porque só predominava a fé católica aqui, né? O aumento do soldo dos soldados e também a instituição dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Agora, tem uma coisa aí que é a continuação do trabalho escravo. Inicialmente, o projeto deles era a liberdade dos escravos, também seria a abolição da escravatura. Mas, como a maioria dos líderes nordestinos, principalmente pernambucanos, que aderiram à Revolução, era gente Escravocrata, escravocrata, então não permitia, não aderiria ao um grande pecado, projeto, né? né, se não houvesse essa continuação do trabalho escravo. E Então você, ficou para depois. realmente essa questão mesmo da liberdade, não é isso? Aí nós temos mais continuação ainda histórica. Exatamente. Estão aí o pessoal exatamente que participou junto com o Frei Caneca e outros dessa revolução, que foram comerciantes, padres, alguns oficiais, senhores de engenhos, totalmente escravocratas, maçons, todos eles insatisfeitos com as regalias e com o monopólio e abusos fiscais que só beneficiavam os portugueses, que só beneficiava Dom João VI e o seu grupo. Um ponto importante que a gente já escuta aí os ecos de uma liberdade, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, Frei Caneca, Padre Roma, Domingos José Martins e outros mais, todos eles preparavam, né, estavam preparando a Revolução Pernambucana para o dia 8 de abril de 1817. Mas aconteceu o quê? Que no dia 4 de março, mais de um mês antes, os planos caíram de água abaixo porque o governador de Pernambuco, Caetano Pinto, ele ficou sabendo de tudo e aí ordenou a prisão de todos eles. Aí, Mataram alguns e Frei Caneca, por exemplo, foi preso. professor, a gente já observa essa questão da aspiração, o desejo, a liberdade, né? A liberdade. Exatamente. Eu acho interessante essa questão. E aqui, algo bem interessante, né? Exatamente. E tudo começou exatamente quando o capitão José de Barros Lima, Leão ele Coroado. matou, né, que ele era conhecido como Leão Coroado, ele matou o oficial português que veio prendê-lo. Pronto, aí daí começou a revolução, ela foi antecipada, então, e aí começou aí os Governo. revolucionários, eles conseguiram tomar o poder aqui em Pernambuco, mas o governador de Pernambuco fugiu para o sudeste do país, e aqui eles assumiram o poder ainda por 75 dias. É por isso que diz Pernambuco, meu país. Pernambuco, imortal, imortal. Imortal, imortal, exatamente. Mas, nesse contexto todo, o, Frei. os portugueses, né, principalmente Dom João e o seu grupo, eles conseguiram, depois da luta, né, conseguiram trazer um exército forte, pediram até ajuda fora do país, e conseguiu prender todos eles. E Frei Caneca, por exemplo, foi amarrado junto com outros 3 prisioneiros, foi indo para o porto, aí, desfilando aí nas ruas do Recife, amarrado junto com 3 outros homens. E isso, inclusive, né, era uma espécie de alerta para a sociedade, para mostrar à sociedade o que é que eles poderiam fazer com quem se revoltasse contra a corte. E aí ele foi desfilando, né, com os militares tocando atrás, Cortejo. como que um cortejo, e foram levando o Frei Caneca e os outros para o porto, para de lá irem para a prisão na Bahia. O interessante aqui observar, como você falou, é o seguinte: servir de exemplo para que os demais, as outras pessoas, não fizessem Se o mesmo. intimidasse, né? Era uma intimidação. Intimidar a sociedade a não se revoltar contra as atrocidades praticadas pela corte. Interessante, já percebeu, professor, que na história da humanidade e na história do Brasil, em toda a história, existe o opressor e o oprimido, não é isso? Exatamente. E muitas vezes aquele que está no poder, ele quer se perpetuar Se no perpetuar. poder.
Olha aí um interessante. Eu deixo agora, desde já, aqui, certo? Para mim, eu gostaria que você, estudante, pesquisasse mais um pouco sobre a Revolução Pernambucana, pesquisasse, observasse essa questão e por que essa frase. Pernambuco, meu país. O professor já falou aqui, justamente Pernambuco, que se tornou dependente por algum tempo. Eu gostaria que vocês buscassem mais um pouco sobre isso aqui. E na tela, pessoal? Aí pronto, aí daí o Frei Caneca foi preso, passou 4 anos preso, mas depois Dom João viu que o negócio já estava mais calmo, aí decidiu liberar ele. Liberar ele, outros já tinham morrido, outros também tinham sido presos e os que estavam vivos foram soltos. Mas depois, em 1823, começaram, tem um pouquinho depois, né, da independência do Brasil, a independência do Brasil por Dom Pedro I tinha prometido mudanças radicais e benéficas para o país, especificamente para o Nordeste, deu esperanças, inclusive o Frei Caneca, na posse de Dom Pedro, chegou até a fazer uma ode a ele, né? Mas depois o próprio Frei Caneca, ele percebeu que o Dom Pedro I não estava sendo aquele homem que ele esperava que fosse, e ele percebeu o autoritarismo em Dom Pedro, que ele Não fechou o cumpriu, né? Congresso, ele fez uma Constituinte em 1824 que colocou, Centralizou o poder nas mãos centralizou dele, o poder nas mãos moderador, dele e né? isso complicou. E aí temos os problemas aí que continuam sendo os mesmos, né? A crise econômico-social, os altos impostos e agora ganhou mais essa que foi o autoritarismo de Dom Pedro I e que foi configurar exatamente na revolta da Confederação do Equador, que foi exatamente aí nessa Confederação do Equador que o Frei Caneca vai morrer. Ele está amarradinho Ele naquele. está amarrado lá. Então, o problema justamente foi aí, a Assembleia Constituinte, em 1823, e tudo isso foi confirmado com a Constituição de 1824, e dentro de tudo isso, os ideais republicanos continuavam ardendo dentro do coração Do povo, né? do povo pernambucano, do povo nordestino, que estava desejando ver um país livre de tanta opressão de Portugal. Mais uma vez aqui eu venho falar ao estudante pernambucano, professor, é o ideal, né? O orgulho de ser pernambucano, o orgulho de ser brasileiro. Então essa luta, né? Os ideais republicanos. Interessante, você falou aí tanto aqui, falou da Revolução Francesa, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a república no Brasil. Então é bom lembrar disso e você pesquisar cada vez mais. Não é isso? É verdade. E o Frei Caneca ele foi o líder dessa confederação do Equador. Mas aí as tropas imperiais derrotaram todos eles também, mais uma vez. E com essa vitória deles, nessa vitória deles, o Frei Caneca foi preso. E aí ele foi Como na tela, né? fuzilado no dia 13 de janeiro de 1825, no Largo das Cinco Pontas, no Recife. Mas dizem que ele foi no dia 18 de dezembro de 1824. Eles decidiram, depois de prenderem Frei Caneca, que ele era aquele que se revoltou, Subversivo. né? Era um subversivo, porque, inclusive, ele volta a se envolver novamente com essas questões, né, políticas, com essa briga ideológica aí, que culmina exatamente nesse ponto aí. Porque, justamente, no dia 18 de dezembro, quando eles vão decidir, eles decidem que Frei Caneca seria fuzilado, seria enforcado. Ele ia ser enforcado. E só que no dia da forca, no dia 13 de janeiro de 1825, 3 soldados não tiveram coragem de matá-lo, recusaram matá-lo. E aí, após recusar, eles foram decidir, Frei Caneca lá esperando o que ia acontecer, inclusive com esperança de se salvar. E a sociedade também, né? Com esperança, porque, inclusive, quando foi decretada a prisão e a morte dele, Sentença, né? né, que é a sentença de morte, a igreja recorreu, muitos setores da sociedade recorreram para não haver a morte dele, mas não teve solução. Então, depois lá, no dia quando os três algozes decidiram se recusar e não matá-lo, aí decidiram ir lá, foi quando decretaram que ele seria não mais morto por enforcamento, porque ninguém estava com coragem, aí decidiram matá-lo por arma de fogo mesmo, e aí ele foi fuzilado, e aí vários soldados atiraram ao mesmo tempo para ninguém saber exatamente quem foi.
Quem foi? A questão que fica é, o Frei Caneca foi um mártir da Confederação, porque um mártir, porque ele foi uma vítima da injustiça social. Professor, uma perguntinha. Perguntinha não. O que é que você poderia pedir para o nosso estudante pesquisar? O que eu deixo para você, caro aluno, caro estudante, é que você, sabendo desse fato, dessa revolução, pesquise outras revoluções que aconteceram no Brasil, porque o que nós temos hoje de República Federativa do Brasil, o que nós temos hoje de democracia, de liberdade, custou sangue lá fora, lá atrás, custou vidas como a do Frei Caneca, que lutou por ideais de liberdade, liberdade que todos nós precisamos, que é necessário, que faz parte da essência humana, que é inclusive um dom que nós recebemos. Então, pesquise sobre isso, conheça a sua história para você conhecer onde nós estamos e por que nós estamos aqui hoje. Porque estamos aqui hoje porque outras pessoas lutaram por nós, se sacrificaram para que a sociedade chegasse até hoje. E, assim sendo, não faz sentido, não tem lógica, não é, professor Robson, a gente hoje não defender a liberdade, não defender a democracia. Porque à medida que a gente não defende a liberdade, não defende a democracia, a gente está se colocando, a gente mesmo, na situação de penúria, porque amanhã pode ser a gente que esteja lutando por nossa liberdade, que foi ameaçada muitas vezes por culpa nossa, quando a gente não favorece a democracia, quando a gente não favorece a liberdade. A liberdade é um direito de todos, que todos pensamos, que todos pensem diferente de nós, mas que nós sejamos todos iguais e lutemos por ela, porque a liberdade é um dom maior. Professor, o senhor acabou dando uma aula agora aqui de liberdade, uma aula filosófica, sociológica. Muito obrigado. E o que fica aqui para nós é o seguinte: o professor Evaldo voltará em uma outra ocasião para falar de um outro tema, né, professor? Então, aqui para nós um forte abraço e continue conosco. E o ideal da liberdade, tá certo? Um forte abraço.